Operação Fratelli, depois de um ano que avançou neste caso que mexeu com Votuporanga e região. 13 pessoas foram presas em Votuporanga e em outras 8 cidades da região. Mais um homem foi preso em Votuporanga suspeito de cometer vários assaltos no comércio. Votuporanga já registra mais de 800 casos confirmados de dengue. Viver com muita saúde. Moradores do bairro São Cosme tiveram uma manhã de muitas atividades físicas e informações sobre a alimentação. Fazendo exercício melhorou muito. E ainda a gente conhece os trabalhos de um artesão de Valentim Gentil. Pedaços de madeira que ganham vida lentamente. E claro, tem bate-papo com Edivandro Ferreira. Tudo isso e muito mais agora no TVU Jornal. Foi enterrado na tarde de hoje o corpo do filho de um empresário conhecido daqui da nossa região. Douglas morreu depois de capotar o seu veículo na rodovia Euclides da Cunha na noite de ontem. Um trágico acidente tirou a vida do comerciante Douglas Ongarato, de 34 anos. Ele é filho de um empresário conhecido na região de Votuporanga por ser proprietário de uma rede de churrascarias. De acordo com informações preliminares, Douglas seguia na rodovia Euclides da Cunha sentido Valentim Gentil Meridiano. No momento do acidente, ele conduzia esta caminhonete, quando na altura do quilômetro 519 teria perdido o controle de direção e capotado por várias vezes. Ainda segundo informações do Corpo de Bombeiros, o corpo do comerciante teria sido arremessado por vários metros de distância de onde o veículo parou. O empresário morreu no local. Hoje faz um ano que Votuporanga virou o centro das atenções em todo o Brasil. O dia 9 de abril de 2013 foi marcado pela Operação Fratelli, que desarticulou um grupo suspeito de desviar recursos públicos por meio de fraudes em licitações. E qual será a situação atual desse processo? É o que vamos ver agora na reportagem de Wender Rodrigues e Paulo Guerra. Um ano depois da chamada Operação Fratelli, os desdobramentos do caso continuam na Justiça. De acordo com a lei, não há nada que impeça a empresa Demop Participações de concorrer em licitações para as obras públicas. Nosso intuito aqui na Justiça Criminal era que a empresa continuasse as suas atividades, que a empresa permanecesse, até porque há outros envolvidos e interessados no funcionamento da empresa, os servidores, os colaboradores, os funcionários, o próprio Estado para recolhimento de tributos, e o nosso interesse na ação penal é que a empresa desenvolva seu papel legítimo, legal, dentro da lei, que possa contratar normalmente. As empresas Demop e Escamate Seller são acusadas de desviarem cerca de R$1 bilhão por meio de fraudes em licitações públicas. Esquema que, de acordo com o Ministério Público, começou em 2008. Esse grupo empresarial trouxe 40 empresas, pelo menos. Nós identificamos de uma semana para outra um aumento de 5 empresas criadas novas. Esse grupo não para de crescer de uns anos para cá. O patrimônio acumulado apenas de uma empresa, ele duplicou cerca de 600% em menos de 5 anos, segundo nós levantamos. E eles também se servem de empresas coligadas. São empresas que a princípio nada tem a ver, mas a fraude foi descortinada porque ou utilizavam o mesmo telefone ou o mesmo endereço. Em suma, eram empresas de fachada que se serviam de outras simplesmente para ocupar um papel no esquema. A Operação Fratelli foi realizada pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público no interior do estado de São Paulo. Mas Votuporanga foi o centro das investigações, porque aqui estão 2 empresas investigadas. No dia 9 de abril do ano passado, 13 pessoas foram presas em Votuporanga e em outras 8 cidades da região, todas acusadas de envolvimento com o grupo. Entre os presos, os irmãos Escamate, Olívio, Edson, Pedro, Dorival e Mauro. Olívio Escamate é acusado de chefiar o grupo e foi ele quem ficou mais tempo preso.
Além dessas prisões, foram cumpridos 160 mandados de busca e apreensão em casas e em empresas de 24 cidades paulistas. No total, foram apreendidas 22 armas e munições, HDs de computador, R$560 mil em dinheiro, além de centenas de documentos relacionados às fraudes investigadas. Atualmente, as empresas do Grupo Scamatti e Seller são administradas por Antônio Carlos Cantarella. Ele foi nomeado pela Justiça em setembro do ano passado. Todos os proprietários, em especial a família Scamatti, eles não podem comparecer na sede das empresas. É uma determinação tanto da Justiça Estadual como da Justiça Federal. Eles estão afastados da administração das empresas e tem uma série de medidas que eles têm que cumprir. Todos os envolvidos permanecem em liberdade. A primeira fase do processo está chegando ao final. Até o próximo semestre, a Justiça deve analisar os pedidos enviados pelo Ministério Público. O procedimento, como qualquer outra ação penal, está andando normalmente. Agora, o prazo para que as defesas apresentassem as defesas escritas acabou. Todas as defesas já foram apresentadas, agora o Ministério Público está se manifestando sobre essas defesas e nós vamos encerrar a primeira fase do procedimento, que é avaliar daqueles 30 denunciados quem permanecerá no processo e quem eventualmente pode ser absolvido liminarmente. Foi preso em flagrante pela polícia hoje um homem suspeito de cometer 2 assaltos em comércios daqui de Votuporanga. Ele teria roubado uma farmácia durante a noite de ontem e, ao tentar repetir a ação no segundo estabelecimento, foi preso. Olha só a ousadia. Nos 2 casos, o ladrão simulava estar armado. Mas foi na segunda tentativa dele, perto da Praça São Bento, que os funcionários notaram que poderia ser uma farsa e correram atrás do bandido. A polícia militar foi chamada e conseguiu deter o homem que estava, acredite, com uma pedaleira de moto simulando um revólver debaixo da roupa. Agora, uma boa notícia. Dando continuidade na nossa série sobre saúde, vamos mostrar uma atividade desenvolvida hoje no consultório municipal no bairro São Cosme. E o que não faltou foi disposição dos participantes que, além de praticarem vários exercícios físicos, tiveram um bate-papo sobre alimentação saudável. Caminhada, alongamento, aferição de pressão, palestra e café da manhã fizeram parte das atividades de hoje em comemoração à Semana da Saúde. É dar autonomia ao indivíduo de aprender a se cuidar e lembrar da importância da atividade física, da alimentação saudável, das consultas periódicas ao médico, ter uma independência para se cuidar e aprender isso. Há 55 anos casados, Dona Angelina e seu Virgilino cuidam da saúde juntos, fazendo exercício sempre que possível e consideram fundamental esta prática. É bom, né? É bom. Vale a pena? Vale a pena. Vixe, nós se deu muito depois que nós começamos a fazer essa caminhada. Melhorou a saúde? Melhorou, graças a Deus. E o senhor? Para mim também foi bom, eu estava quase entrevado, só deitado no sofá, e depois peguei fazer exercício e desenvolveu mais as pernas. Aí para mim tá bom, mas fazendo exercício melhorou muito. A palestra sobre qualidade de vida ministrada por uma nutricionista trouxe dicas importantes para a saúde, como por exemplo a importância de ingerir bastante líquidos, como a água e o suco, além de preferir consumir alimentos saudáveis, evitando assim produtos industrializados. Para eles preferirem mais os alimentos os vegetais, os naturais, as frutas, verduras e deixar um pouquinho esses industrializados de lado. Porque além de conter muita gordura, muito sódio, faz muito mal para quem... Muitos aqui têm diabetes, têm pressão alta, então a gente tem a ênfase de alimentos mais saudáveis. E não saia daí que daqui a pouco vamos ver o capricho de um artesão de Valentim Gentil que transforma a madeira em verdadeiras obras de arte. Você não pode perder. De volta.
Alunos de psicologia da Unifev vão promover hoje, daqui a pouquinho, às 7h30, a primeira edição do Junta Jovem. O evento será no plenário da paróquia Bom Jesus e vai tratar sobre assuntos ligados à adolescência. Quem quiser participar, o endereço é Rua Canadá, número 3757. Hora da gente saber se vai dar chuva ou sol amanhã. A quinta-feira será de sol. A previsão é de que ocorra pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas podem variar entre 22 e 35 graus. Neste momento, Votuporanga registra 27 graus. E chuva que pode agravar ainda mais a situação da dengue. De acordo com a Secretaria de Saúde de Votuporanga, no começo deste ano até o momento, foram confirmados aqui no município 841 casos da doença. Por isso, a Prefeitura tem feito uma força-tarefa nos bairros. Entre as ações, visitas dos agentes de vetor de casa em casa. Mas vale ressaltar, gente, que é fundamental o apoio de todos nós. Vamos olhar os quintais e retirar tudo aquilo que possa acumular água. Só assim a gente combate os criadouros do pequeno grande vilão Aedes aegypti, o mosquito responsável pela transmissão da dengue. Uma casa de bingo clandestino foi localizada durante investigações da DIG de Rio Preto na noite de ontem. Após buscas no imóvel, foram localizadas 28 máquinas caça-níqueis. Um homem de 33 anos e uma mulher de 45 foram detidos. Como não cabe prisão em flagrante nesses delitos, eles foram ouvidos e responderão o processo em liberdade. Agentes penitenciários do Centro de Detenção Provisória de Rio Preto localizaram nesta terça-feira no telhado do alojamento da Ala 3 uma mochila contendo 81 celulares, 67 chips, 25 carregadores, 11 baterias, além de 97 porções de cocaína, 11 porções de maconha e 83 comprimidos não identificados que foram levados à central de flagrantes. Nenhum detento assumiu que seria o dono da mercadoria. Uma árvore caiu sobre um veículo na tarde de hoje em Araçatuba. A condutora do veículo, uma assistente social de 56 anos, chegou a desmaiar com o susto, mas não se feriu. O corpo de bombeiros foi chamado e retirou os galhos e parte do tronco do local. Uma costureira de 37 anos chamou a polícia ao surpreender uma de suas filhas com papelotes de cocaína dentro de casa em Penápolis. A menina, uma estudante de 12 anos, disse que a droga pertencia à sua irmã, uma adolescente de 16 anos, que confessou que havia recebido o entorpecente de uma garota da mesma idade para comercializar cada papelote a R$20 e receberia metade do valor como pagamento. E como já falamos no TV O Jornal, os Jogos Regionais do Idoso não será mais em Votuporanga como estava previsto. Mesmo alterando as datas do Jori, não teve jeito. Por causa da falta de lugar para o alojamento dos atletas, as competições deverão ser em Catanduva. A 18ª edição do Jori, Jogos Regionais do Idoso, estava programada para acontecer em Votuporanga entre os dias 7 e 11 de maio. Esta seria a 4ª vez que a cidade sediaria o evento, mas a Secretaria Estadual da Educação não liberou espaço das escolas para o alojamento dos quase 3.000 participantes. O secretário Herman bateu o pé e só cederia as escolas na sexta-feira. E para nós, os atletas chegariam na quinta-feira. Para a gente arrumar todos os alojamentos das escolas do estado, não daria tempo, porque nós teríamos que servir o jantar e o lanche da noite para esses atletas. Então, assim, hoje nós não temos essa estrutura ainda para sediar, recebendo os atletas só nas escolas do município. Foram feitas várias tentativas para que o evento fosse realizado em Votuporanga. Houve até a alteração do calendário do Jori, diminuindo os dias do evento, mas mesmo assim não houve acordo. E a previsão é de que as competições aconteçam em Catanduva. Nós tínhamos quase 70 cidades que gostariam de vir para Votuporanga. O Jori no ano passado em Catanduva, se eu não me engano, foram 42, 44 cidades. E essa mesma região quase dobrou quando se falou que seria em Votuporanga. Então nós não teríamos, repito,
Seria uma irresponsabilidade querer trazer esses atletas para Votuporanga e não ter onde colocá-los. Para Juliana Marão, a não realização de um evento tão importante como esse deixa um sentimento de tristeza. Ele não era para ser feito em Votuporanga. Nós atendemos, na verdade, um pedido do governo que o evento se realizaria em Mirassol e, por motivos políticos, passou a Votuporanga. É um sentimento de tristeza para mim, realmente, porque a terceira idade espera muito esse evento acontecer. Agora te convido para vermos verdadeiras obras de arte. A nossa equipe foi conhecer de perto um artesão que dá uma nova vida às madeiras. O resultado são esculturas maravilhosas e, por sinal, um trabalho que tem se tornado raro. Dá uma olhada. Banco, mini carrinho de boi, placas, tudo feito de forma artesanal. Quem vê esse monte de madeira espalhada não imagina no que elas podem se transformar. Talvez em um banco como este, ou uma escultura, quem sabe. Mas é pelas mãos de José Carlos que elas tomam forma. Pedaços de madeira que ganham vida lentamente. Há mais de 40 anos, o artesão trabalha com arte em madeira. O lugar é bem propício, a céu aberto, sossegado e diferente. À beira de uma rodovia, próximo à cidade de Valentim Gentil, a mais de 500 quilômetros da capital paulista. É aqui no seu cantinho que ele reaproveita lascas de madeira e troncos de árvores abandonados em sítios e solta a imaginação. No início ele criava de tudo um pouco, entalhes, esculturas, obras mais trabalhadas segundo ele. E hoje a falta de tempo em criar peças fez que ele optasse pelo entalhe em madeira. O que levaria semanas ou até meses para ser feito, como esta peça, ele trabalha 2 dias esculpindo. Hoje não estou fazendo muita escultura, estou fazendo mais os entalhes, que é mais simples, e mais os móveis rústicos. Então estou mais indo pelo lado comercial, pela sobrevivência. Com cuidado e paciência, ele desenha, lixa e tira os excessos. Uma profissão que está se tornando rara e cada peça é única. Às vezes eu já tive coisa que eu fiquei com mais dó de ter vendido do que de não ter. Eu queria vender, mas não queria. Se eu tivesse dinheiro para comprar minhas peças todas, eu comprava de volta, você entendeu? Porque aquelas peças, para mim, tem mais valor do que uma peça que eu faço hoje. Tanto capricho que é impossível passar por ali e não parar para apreciar. Viajantes e moradores da região ficam encantados com as obras. Alício é um deles, que saiu da cidade em que mora, de Meridiano, e viajou cerca de 15 quilômetros para adquirir uma das peças. É um trabalho admirável, né? Porque são poucas pessoas que fazem um trabalho assim. Às vezes a gente até encontra alguns tipos de entalhado, mas com essa perfeição, com essa beleza, é meio difícil. Com certeza, Alício, beleza para admirar. E olha só, até a nossa equipe foi presenteada. E no próximo bloco a gente recebe Edivandro Ferreira para aquele bate-papo esportivo. É já já. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do TVU Jornal desta quarta-feira e já está aqui no nosso estúdio Edivandro Ferreira para falar sobre esporte. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Luiz? Tudo bem. Deixa combinado isso aqui antes, se não bater a mão, não está certo. Não vai certo. Tá certo. Edivandro, vamos começar então falando do nosso Clube Atlético Votuporanguense, que não está muito bom das pernas, não. Para começar, teve demissão, né? Essa semana foi semana de demissão. Você acha que foi tarde ou injusta? Olha, Luiz, eu acho que poucas coisas conseguem ser ao mesmo tempo, né? O copo consegue estar meio cheio e meio vazio ao mesmo tempo. É o caso da Votuporanguense. Eu acho que algumas demissões
acabaram sendo injustas, mas a maioria delas acabou sendo aí muito tarde. Porque, enfim, né, vamos calcular bem. Vamos por partes das demissões. Foi demitido o gerente de futebol Luizão, o técnico Ricardo Pinto e o preparador físico Gustavo Chiroma. Vamos lá, então. O Ricardo Pinto assumiu o time na metade do campeonato. Então, ali a gente poderia falar que essa demissão, na minha opinião, foi até injusta. Porque com o pessoal que ele tinha, né, a mão, não dava para ele fazer muita coisa. Com todo respeito aos jogadores que estão lá, mas ele teve que reformular todo o time. Aí entra a parte da demissão do Luizão. Essa, sim, eu acho que já foi um pouco tarde. Porque essa semana teve um dirigente que falou que ia levar jogador embora, falou que ou ele ou certa pessoa. Eu não acompanhei essa negociação, então não posso falar direito o que de fato aconteceu. Mas se a diretoria permitiu que isso acontecesse, então aí tem alguma coisa errada. Então aí começa sim a parcela de culpa da diretoria na desclassificação do CAV, que depois a gente vai explicar um pouquinho melhor. Agora, o Chiroma, não conheço o profissional que ele é, mas eu acho que aí também foi um pouco tarde. Porque quando você vê que um time morre no segundo tempo, e a Votuporanguense estava com esse problema, a Votuporanguense fazia até um primeiro tempo bem equilibrado nos outros jogos. Chegava no finalzinho do segundo tempo, a Votuporanguense morria. Então aí você começa a ver que tem jogador machucado. É lógico que os jogadores também têm a parcela de culpa, né? Porque a gente conversa, né, nos bastidores, a gente vê que alguns jogadores também não estavam obedecendo as ordens dadas pelo preparador físico. Então aí alguns jogadores também têm a sua parcela de culpa. Mas quando um time começa a tomar muitos gols na parte final do segundo tempo, então você vê que ali há alguma coisa errada. Ou é alguma parte de atenção técnica, ou é uma parte técnica, ou então pode ser um cansaço físico. Eu falo que foi tudo tarde, porque assim, esperou a vaca ir pro brejo para depois fazer a cerca, né? Enfim, a Votuporanguense ainda tem chance de classificação, mas eu acho que é impossível, né? Porque Milagre, né? A gente conversou essa semana com o Darcy lá no meio de campo, e ele está num astral até bom, né? Ele está num astral legal, ele está confiante. O problema é que com essas ações de diretoria, né, e eu não estou falando aqui do Marcelo, né, o Marcelo Stringari, que é o presidente, que aliás, se for caçar as bruxas, não pode caçar pelo lado do Marcelo. O trabalho que o Marcelo fez esse ano na Votuporanguense é algo para você tirar o chapéu, porque foi assim um presidente que assumiu o time sem nunca antes ter trabalhado em outra equipe e fez um bom papel. Então, as bruxas podem ser caçadas pelo lado dos jogadores, comissão técnica, diretoria, menos pelo lado do presidente. Mas quando você vê a diretoria começando a trocar farpas entre elas, aí você vê que nem a própria diretoria está acreditando no time. Falando a mesma língua. Falando a mesma língua. Então, se a diretoria já jogou a toalha, imagina os jogadores. E qual o balanço que você faz da Série A3 do Paulista? Bom, vamos lá. A gente poderia até fazer esse balanço um pouco mais à frente. Vamos esperar essa última rodada. Porque assim, a Votuporanguense precisa vencer o Noroeste de Bauru nesse próximo domingo e aí torcer por 4 resultados. Só um resultado me deixa um pouco mais assim, que é o Independente Iguaçuano. Esse eu acho pouco provável que aconteça. A não ser que a Votuporanguense, eu não sei, até agora ninguém cogitou nada, a não ser que a Votuporanguense dê o estímulo para o Iguaçuano. O Iguaçuano já está rebaixado, joga fora de casa, se eu não me engano. E é aquela história, né? Ó, ganha aí para nós, né? Porque sobra um dinheirinho. É a famosa mala branca. Sempre tem, sempre vai existir. Essa eu sou até a favor. Né? Agora, quando você dá um dinheiro para o time perder, aí já começa a ser contra. Mas o que acontece? A Votuporanguense então teria que desembolsar 4 malas brancas, né? Porque precisa de mais 4 resultados. Mas assim, vamos torcer, né? O futebol é bacana por isso. A gente não sabe o que pode acontecer. Vai que dá uma zebra. Mas até agora que a gente pode acreditar na campanha da Votuporanguense, eu acho que se resume a um time que foi montado sem um planejamento, digamos assim. Alguns jogadores vieram e não deram certo, alguns jogadores vieram e infelizmente se machucaram. As trocas de técnicos. O Fran Sérgio é uma ótima pessoa, digamos assim, né? O Orlando Ribeiro, a gente acompanha, até brincou, se o campeonato fosse por caráter, o Fran Sérgio era campeão disparado. Mas enfim, tem que ter jogo, né? O Ricardo Pinto chegou a assumir o time, não vejo ele com tanta culpa assim. Muito torcedor pegou no pé dele no último domingo, mas enfim, não foi ele que estava dentro de campo. As 3 bolas decisivas para matar o jogo no último domingo não caíram no pé do técnico Ricardo Pinto. Então,
Tem que sobrar para alguém, na verdade. Tem que sobrar para alguém. Alguém então, tem que ser ocupado da... Eu acho que o Ricardo Pinto fez até milagre com o elenco que ele tinha no momento. Tanto que ele teve que reformular a equipe, trazer o jogador, né, aproveitar algumas peças que estavam machucadas. A gente teve muita azar, digamos assim, muito azar com alguns jogadores que se machucaram. Mas também tem parcela de culpa diretoria, comissão técnica, torcida também. A gente não pode isentar a torcida. Né, a gente comentando aqui nos bastidores, a gente reparou uma coisa. Nem a torcida esse ano foi tão torcida como foi nos outros anos. Né, eu acho que... porque o jogador muita tem... cobrança. Eu acho que o jogador tem que fechar com a torcida, o jogador tem que fechar com o comprometimento dele dentro de campo. Dar espetáculo para a torcida, tem que ficar do lado de fora. Se a Votuporanguense acha que focasse, se os jogadores sim, focassem na classificação, aí era outra história, aí sim a gente fecha com a torcida. Gosto demais da torcida de Votuporanga. Acho que aqui é uma das torcidas mais apaixonadas que temos no interior. Talvez, eu sempre digo isso, talvez só fique atrás da do Novo Horizontino. Mas ela também, esse ano, também não foi aquele espetáculo que a gente está acostumado. E eu não falo isso por mim, não. Eu falo isso porque os próprios torcedores, e alguns admitem isso. A gente conversa com muito torcedor e até eles comentam isso, falam que nem eles esse ano, ou alguns, né, lembrando que quando a gente fala isso é alguns, nem todos, né, aliás, alguns torcedores também não foram tão torcedores assim, também não podem cobrar muito não. Vamos para a Copa do Brasil, Bora então, lá. Hoje tem São Paulo e CSA, né? E aí, será que vai pintar zebra? Eu acho que é assim, depois do Asa de Arapiraca, né, contra o Palmeiras, depois do Mazembe contra o Internacional, qualquer resultado não deixa de ser zebra. Mas o São Paulo vem bem para esse jogo, venceu lá por 1-0, só para a gente lembrar. Aqui uma vitória do CSA por 1-0, decisão por pênaltis, 2-1, 3-2, enfim, qualquer outro resultado de vitória para o CSA dá o time alagoano. E aí o São Paulo com empate classifica, ou então até com 2-3-0, que eu acho que vai acabar acontecendo. É aquela história, né? O São Paulo ainda está um pouco desmotivado por aquela desclassificação para o Penapolense, enfim. Eu acho que a torcida vai lotar, é a estreia do Pato, né, diante do Morumbi, então acho que ali não vai ter muito espaço para zebra, não. É lógico que tem que tomar alguns cuidados. Se você toma um gol logo de cara, né, ou você não faz um gol, vamos supor que termina o primeiro tempo sem nenhum gol. Chega no segundo tempo, né, aí a equipe do CSA começa a jogar um pouco mais. Então aí pode complicar sim. Mas eu acredito numa classificação tranquila do São Paulo hoje. É isso aí. Então, obrigado. Nosso tempo já estourou. Já estourou. A gente conseguiu, né? E o ar aqui também estourou, né? Porque o ar até... Tá gostoso. Tá gostoso. Não tá achando calor? Eu já não sou muito fã de ar-condicionado. Tá gostoso, sim. Usar terno também. Porque quem usa terno tá fácil. Sexta-feira, então? Sexta-feira estaremos aqui para falar de Campeonato Paulista, né? A região, de qualquer forma, vai ter um campeão paulista. Pelo lado do Ituano, ou então pelo lado do Santos. Pelo lado do Ituano, a gente tem uma historinha legal que a gente descobriu essa semana. Então vai contar pra gente. Na sexta-feira. Então tá, muito obrigado. E o TVU Jornal, segunda edição, fica por aqui. Esta edição você confere logo mais às 10 horas da noite, ou então em nosso site, o tvunifev.com.br. Forte abraço e até amanhã.